Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa, médico, minha área de atuação é saúde mental. E hoje eu tô aqui com a... Marina Costa, eu sou psicóloga clínica e atuo com a terapia cognitivo-comportamental. E com o... Sou o Dr. Carlos Henrique Costa, muito alegre com a sua presença, participação. Sou médico, cardiologista, pai do Henrique, pai da Marina e amigo do nosso convidado hoje. Olha aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento humano, relações interpessoais, com o Bruno, que escreveu o livro Pós-Créditos, livro que eu acabei de ler recentemente. Bruno, tudo bem? Do pastor Bruno Maroni. Tudo bem, alegria estar aqui com vocês hoje. Todos são meus amigos, né? Acho que essa é a parte mais legal de participar. Sim, eu sou teólogo, escritor e pastor por vocação. Ainda não oficialmente, né? Mas pastor por vocação. Escrevi esse livro e tem alguns outros projetos também. E acho que a parte mais legal da gente criar esse tipo de coisa é ter o espaço para compartilhar como a gente tem aqui, né? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre várias coisas. Primeiro, queria dar um presente pro Bruno. Olha aí. Presente do nosso podcast. E outro título do Bruno é O Meu Padrinho de Casamento. Olha aí. Padrinho e celebrante, né? Padrinho Celebrante. celebrante. Que legal. É para eu abrir o presente ao vivo? Fica à vontade. Enquanto o Bruno vai abrindo o presente, eu vou lembrar você de se inscrever no canal, no YouTube, deixar o like, comentar o que você quiser comentar. O Dr. Carlos Henrique vai ler todos os comentários e vai responder. No Spotify, curta o perfil do Entre Costas Podcast e dê 5 estrelas. As 5 estrelas você vai dar lá no perfil mesmo, não é no episódio, tá, pessoal? Bem, e começando esse episódio com uma dúvida que eu tinha de como que uma pessoa vira um escritor. O que a pessoa faz para virar um escritor profissional? Só para as pessoas matarem a curiosidade, né? O presente é a caneca Vou do mostrar, nosso... gente, o presente. Caneca do nosso podcast. Se as pessoas comentarem muito, a gente pode disponibilizar Sortear. e sortear uma. Seria um presente muito disputado, muito bonita essa caneca. Então deixar aqui. Bruno, então tira essa curiosidade. Como que as pessoas podem virar escritores? Como que é essa trajetória? Bom, o que a pessoa precisa fazer para virar um escritor é escrever. A escrita tem muitas complicações, existem muitas complicações em torno da escrita, mas as resoluções para você escrever são muito simples. Tão simples quanto simplesmente começar a escrever. E aí você pode começar a escrever por muitos motivos, né? Você pode escrever coisas mais pessoais, você pode ter algum projeto específico, talvez o seu trabalho exija que você escreva muito, né? E a partir disso, a escrita é uma linguagem muito plural. E a escrita é muito uma questão também, muita gente vai dizer, né? A escrita é um talento muito específico de certas pessoas que depende da pessoa para ter inspiração para escrever, e algumas vão ter esse talento, outras não. Mas assim como muitas outras virtudes e habilidades, é algo que exige mais treino do que inspiração, né? Até porque passar para outras pessoas o que você está pensando na Sim. forma escrita não é tão fácil assim, né? Sim. Então muitas vezes a gente tem uma percepção, a gente pensa uma coisa, mas a hora que vai colocar no papel não fica tão claro Sim. para os outros. Às vezes pra gente tá perfeito. Aí você passa pra Sim. pessoa, ela recebe de outra forma. Mesmo quando você vai escrever um livro na língua dos seus primeiros leitores, continua sendo exercício de tradução, porque é você transmitir o que você está pensando de maneira que seja acessível para as pessoas. Então tem esse equilíbrio também, né? De você comunicar tudo aquilo que você deseja, mas de modo que abrace o leitor também. Mas isso aqui, o nosso tema não é escrita, né? Embora seja um tema que eu gosto muito, porque é algo que eu fui aprendendo com o tempo, assim. Não demorou, mais ou menos, assim, para eu descobrir que eu gostava de escrever. Isso foi só no final da escola. Eu costumo dizer que eu só fiquei bom na escola quando faltava um ano para ela acabar. E aí já era tarde demais. Mas Tarde fui eu, Bruno, que fiquei bom na escola quando já tava no cursinho. Enfim, e acho que é uma questão de prática, né? Eu descobri, com o tempo eu fui praticando isso,
E, enfim, acabou se desdobrando para algumas questões profissionais, espaços profissionais. E escrever tem o lance do treino, mas tem a questão também de você despertar um afeto para aquilo que você pratica muito. Então, ou seja, eu escrevo porque precisa, muitas vezes, mas no fundo eu também escrevo porque eu gosto e tem frutos diferentes para isso. Talvez seja um livro, outros projetos, enfim. Mas é menos complicado do que se diz a escrita. É bem interessante, quando eu tive uma conversa com o Bruno, tempos atrás, ele fala de um jeito que dá vontade de você começar a escrever. Então, é muito bom. É por isso que eu fiz essa pergunta. Isso mesmo. Ô Bruno, você é de Jundiaí, né? Sim, sou de Jundiaí. Nascido aqui, criado aqui, sou um jundiaense convicto. E sou casado com a Larissa, que também é uma jundiaense convicta. E sou pai do Martim, que vai ser uma espécie de padrinho também, né? No casamento. Na verdade, assim, a gente sabe que eles convidaram a gente pra ser padrinho só pro Martim entrar. Porque ele é muito fofo. Porque ele é muito fofo. E ele precisa de alguém, né? Pra entrar, Alguém não precisa consegue levar andar ele. ainda. Precisava dessa função. O Bruno, e no início do livro, nos primeiros capítulos, você já fala então que a teologia é para todos. Quando a gente fala de Sim. teologia, parece às vezes um tema um pouco mais acadêmico, talvez uma forma acadêmica de se entender a espiritualidade, mas você explica isso de uma outra forma, de outra perspectiva, né? Sim. A teologia, de fato, ela é deixada muitas vezes se a gente imaginar cenários, né? Que tipo de cenário você imagina com a palavra teologia? Muitas vezes a primeira imagem mental que vem é de uma biblioteca antiquada, perdida assim nos fundos de um seminário, né? Mas, na verdade, a teologia é muito relevante para a vida, porque a teologia ela é como se fosse a articulação de uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Todo mundo usa uma história maior para interpretar a vida e as coisas da realidade. E a teologia, ela aplica isso, teologia cristã, no caso, a partir da Bíblia, né? Então, isso significa que a gente pode recorrer à teologia para pensar sobre várias coisas que não só propriamente a Bíblia, mas pensar essas coisas através da Bíblia. Então, eu sou teólogo de formação, né? Estudei um seminário tradicional, assim, no sentido dos componentes desse seminário. Mas depois eu fiz um outro curso de teologia, que era um curso focado em teologia pública. E o que é teologia pública? Teologia pública é a teologia feita para falar das coisas e as coisas para além do espaço típico ou como posso dizer, da incubadora da teologia, que é a igreja. Eu não sei se você faz essa analogia ou fui eu que entendi isso ou subentendi do texto, né? Mas seria praticamente como um óculos, né? Sim. Um sim. óculos para você ver a realidade de uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais bíblica. Sim. Todo mundo usa um certo óculos, né, para ler a realidade. E a teologia, no caso, ela ajuda a refinar a nossa visão, né? Nesse curso de teologia pública, com ênfase em teologia pública que eu fiz, os temas eram os mais variados, assim. Isso era muito interessante porque brilhava os olhos para os teólogos que você poderia usar os recursos da teologia para falar de vários assuntos. Então, era um curso no Invisible College, né, de 1 ano, e o segundo semestre todo era de teologia aplicada. Então, a gente estudava teologia política, teologia e ciências naturais, teologia e arte, teologia e tecnologia, teologia e economia. Então, isso motivou muito, né, a escrita desse meu livro, que é sobre teologia da cultura, e que eu falo no começo que o campo de atuação da teologia é o nosso cotidiano, né? E talvez a coisa mais desafiadora para a gente falar seja sobre o nosso cotidiano, porque as coisas simplesmente vão acontecendo, assim, e é difícil você construir uma cultura de reflexão sobre as coisas, né? Então, por exemplo, aqui no podcast, vocês trazem muitos convidados que vão ajudar a refletir sobre diversos assuntos. E todos os assuntos são válidos. O grande desafio é a gente cultivar essa cultura de reflexão sobre as coisas.
E a teologia ajuda muito nisso em diversos aspectos, para mais longe, assim, do que a gente costuma imaginar de primeira. Eu acho muito legal que você fala também de um ponto de vista de que todo mundo é um universo único. Tem uma cosmovisão Sim. só dessa pessoa. Então, o Dr. Carlos tem uma visão, a Marina tem uma visão, eu tenho outra visão completamente diferente. E isso é produto de todas as nossas experiências passadas. Sim. A gente chegou até aqui, tem uma bagagem de experiências, e a gente então tem uma visão, uma forma de se relacionar com o mundo mesmo completamente diferente. Então, se eu falo A para a Marina recebe, às vezes, Z. Porque ela teve essa vivência completamente diferente. Na psicologia, a gente também fala muito desse óculos, né? Que a gente usa para enxergar a realidade, justamente passando pelas nossas experiências de vida, na TCC, através das nossas crenças, dos nossos pensamentos, conforme a gente interpreta a realidade, e o quanto, às vezes, esse óculos pode estar embaçado a partir de transtornos, né? Então, a depressão é um óculos que enxerga as coisas mais preto e branco. É uma névoa, né? Em que eu não consigo enxergar muito bem o futuro. E aí eu falo que o processo de terapia é se limpar a lente do óculos para eu voltar a enxergar o arco-íris, né? Todas as cores que o mundo tem. Sim. Eu acho que a teologia ajuda muito nesse sentido também a enxergar a policromia da realidade, porque ela não precisa falar sobre uma coisa só, né? Ela pode recorrer a uma coisa para falar sobre várias outras, e por isso que tem um efeito muito prático. E isso que você falou, né, de cada um ser um universo particular, é interessante porque a teologia lida com a espiritualidade. E eu diria assim, que a teologia saudável, ela é fruto de uma espiritualidade saudável, e vice-versa também. Uma espiritualidade saudável necessita de uma teologia bem cultivada. E formação espiritual, como diria um autor que eu gosto bastante, não é um assunto só para teólogos e nem só para cristãos. Todo mundo é espiritualmente formado por algo ou por alguém. E costuma ser um conjunto muito complexo, né? Uma combinação muito complexa de coisas. Então, a nossa alma, ela é formada por herança familiar, por tradições familiares, por configurações genéticas, por experiências de aprendizado, por localização cultural, e isso forma pessoas muito diferentes, até mesmo na mesma casa, né? Eu costumo dar o exemplo, quando eu falo sobre cultura, que o casamento é um grande exercício de contextualização cultural, né? Porque são duas pessoas vivendo no mesmo espaço, mas que vieram de lugares diferentes, e por isso têm hábitos distintos, têm maneiras de ver as coisas distintas, têm preferências distintas. E é claro que em um relacionamento, seja um casamento, uma amizade, ou até publicamente falando, né? Pra gente se contextualizar com as pessoas, a gente precisa de diálogo. E eu entendo que a teologia é um importante recurso pra gente dialogar com as pessoas. Porque ela vai me ajudar a lembrar que o mundo que existe não é só o mundo que eu vejo, né? Apesar de existir subjetividade na gente, existe objetividade também na realidade. Porque senão acontece o seguinte, eu penso de uma maneira, a minha esposa pensa de outra, e a gente vai ficar sempre assim, né? Tipo, dois mundos se trombando. E o trabalho de contextualização ajuda a gente a fortalecer e aprofundar o relacionamento com qualquer tipo de pessoa, né? E como que a gente pode fazer para transformar esse óculos e não cair no moralismo religioso das experiências, né, que você vai vivendo? Boa. Eu acho assim, tem assim como existem muitas correntes de estudo de psicologia, de medicina, porque, como eu disse, existem histórias que governam modos de pensar, a teologia cristã que eu subscrevo e na qual eu acredito, ela parte da realidade da graça, né? De que nós fomos criados pela graça, e isso é um lembrete importante também. Na narrativa cristã, a gente costuma falar da graça só depois do pecado, né? Nós somos pecadores, então precisamos da graça de Deus para nos reconciliar. Mas a realidade toda é fruto de graça. Deus criou o mundo por amor, porque Deus criou o mundo por amor, existe pessoalidade no mundo. E um risco do moralismo religioso eu acho que todo moralismo religioso, ele não procede de uma visão teológica
que valoriza a graça. Porque qual que é o lance do moralismo religioso? Eu tenho a visão certa, você tem a visão errada, e a minha visão julga a sua. Eu entendo que sim, existem visões mais saudáveis sobre a Bíblia, sobre o mundo e sobre a vida, e outras menos saudáveis. Mas talvez esse vocabulário da saúde da nossa maneira de olhar o mundo contribua mais do que esse moralismo teológico de pequenas correções, assim. E outra coisa é você lembrar da finalidade da teologia. Para mim, a teologia é um recurso para o serviço ao bem comum. Isso não significa diluir a teologia para, tipo assim, vou acreditar em tudo que as pessoas acreditam. Porque quando a gente dilui uma crença nesse sentido, todas elas perdem o seu valor, né? Porque perde a pluralidade. Mas se a gente entender a teologia como um serviço ao bem comum, eu vou fazer teologia de maneira que faça bem para as pessoas, que ajude-as a viver saudavelmente, com sabedoria. Porque sabedoria é isso, né? É você corresponder à sabedoria impressa por Deus já na criação. E, enfim, olhar para o mundo e, tipo, limpar as lentes, né? Como a Marina disse, a partir da visão mais clara da realidade que eu entendo ser a narrativa cristã. Então, limpa a lente que eu vou trazer, né? Do ponto de vista, se a teologia é baseada em graça, por que sofremos? Boa. Essa é uma pergunta de séculos. Ela vem sido tratada há séculos, né? Na história do cristianismo, na história de modo geral. E o nome que se dá a essa questão é teodiceia, né? Que é você tentar entender por que o sofrimento acontece à luz da bondade de Deus. Então, por que um Deus bom permite sofrimento? Falando já no nosso tema, né, que é sofrimento, tema bem leve. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Depois eu quero explicar também como eu cheguei nesse tema, né? Diferentes culturas oferecem diferentes respostas para o sofrimento. Então, o sofrimento, ele não é só um incômodo necessário em uma visão de mundo cristã, mas em outras visões de mundo também. E a minha convicção, e eu espero que essa convicção abençoe as pessoas, porque ela fez sentido para mim, é que a narrativa cristã oferece a melhor resposta para a gente lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento é uma realidade universal, uma experiência universal, e diferentes culturas vão oferecer diferentes recursos para as pessoas lidarem com o sofrimento. Então, pensar em exemplos culturais aqui, a série Vikings, que fez bastante sucesso, né? É um retrato da cultura nórdica. A cultura nórdica tem uma resposta ao sofrimento. Você vai passar por sofrimentos na vida e isso vai te garantir honra lá em Valhalla, né? Acho que é como se fosse a cidade perfeita no final da história. Outras culturas, e culturas orientais tem bastante isso. Perfeita, que é bem diferente da nossa cultura, uma né? Concepção diferente todo mundo também carrega uma concepção do que é a boa vida, né? E, no caso, tem as suas especificidades. Culturas orientais tendem a dizer que você vai passar por sofrimentos aqui até que chegue um momento que você vai se desprender das particularidades da vida e dos seus desejos, e o que nos causa sofrimento é porque desejamos coisas que a realidade não oferece, e isso causa transtornos em nós. Então, a filosofia grega antiga também tem propostas para lidar com o sofrimento que tem muito a ver com essa linha, assim, de desprendimento para você não sofrer. E por que eu entendo que a narrativa cristã tem recursos mais ricos para a gente lidar com o sofrimento, e a graça é um deles. Porque, primeiro, a gente pode descansar no fato de que o sofrimento não é um problema a ser resolvido por nós, e o sofrimento também não é um problema causado por Deus. E a grande virada, acho, da narrativa cristã é que nós cremos em um Deus que sofre. Um Deus sofredor. Até mesmo tem vários textos, né, que usam esse vocabulário do servo sofredor. E quando eu enfrento sofrimento,
eu não preciso ficar me debatendo. É claro que chega um processo pra gente construir isso no nosso coração, né? Fortalecer isso no nosso coração. Mas eu não preciso entrar em um conflito de que Deus causou esse sofrimento a mim e que ele está distante e eu preciso fazer coisas para conquistar a atenção dele para me livrar do sofrimento. Quando eu experimento sofrimento aqui, eu posso me lembrar de um Deus que sofreu algo muito pior do que o que eu enfrento no meu dia a dia em situações de sofrimento. E tem outro ponto interessante também dessa contribuição da visão cristã de mundo para lidar com o sofrimento, que é algo contracultural se a gente for pensar na cultura contemporânea ocidental, assim. A nossa reação ao sofrimento depende muito da nossa convicção do que é uma boa vida e do que qual é o propósito para a nossa vida, assim, de modo geral. E hoje a gente cultiva muito esse lance de que o propósito da vida é a gente ser feliz, certo? Então, o sofrimento, ele se torna muito incômodo e é um transtorno muito grande para nós, porque são como se fossem interrupções acidentais no meu percurso até uma vida feliz. Está atrapalhando o meu processo. Tem algo que está atrapalhando, assim. E aí, o grande lance que também dificulta a gente pensar em Deus nesse caso é que, tipo assim, quem está atrapalhando meu caminho é Deus. Porque eu tô sofrendo e eu só queria ter uma vida feliz. Aí olha o que tá acontecendo. E existem muitas manifestações de sofrimento, né? Tem os sofrimentos internos, tem os sofrimentos externos, por muitos motivos também. E uma das pobrezas da nossa cultura contemporânea em relação a isso é a diluição de um propósito de vida, né? A gente tá só correndo atrás do bem-estar, de se sentir bem, de um tipo de prazer imediato, e quando sobrevêm sofrimentos para nós, e os sofrimentos são inevitáveis, a gente entra em meio que um colapso, assim, porque nos falta algo a mais, que é essa noção de algo que dê sentido e propósito. E a narrativa cristã entende que existe, sim, um propósito para o sofrimento que nos ajuda a caminhar através do sofrimento, né? Que vai mudar a maneira, enfim, que a gente lida com as experiências que são inevitáveis. Olha, quanta informação importante sobre esse tema tão relevante. E, para mim, pessoalmente, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Aliás, eu tinha medo do sofrimento. Sim. E eu me apegava à religião e até à espiritualidade para me proteger do medo de sofrer. Uhum. Então, eu achava, eu acreditava o seguinte: se eu fosse uma pessoa boa, segundo os padrões, inclusive religiosos, se eu pedisse para Deus me proteger, eu não deveria sofrer. Sim. E aí você traz uma nova visão para isso, desse Deus sofredor que padeceu aqui na Terra, sofreu. Sim. E que a gente pode olhar para ele, contar com ele pela graça, passar pelo sofrimento. Então, é uma mudança de paradigma. E como eu disse, sempre tive muita dificuldade com o sofrimento, tanto que chegou uma época da vida, eu fui procurar, estudar, ler, e chegou a mim um livro que era Por que Pessoas Boas Sofrem? Uhum. E eu não entendi por que pessoas boas sofrem. Leu o livro e eu li o livro e entendendo. continuei com a dúvida. E aí me esclareceu mais quando eu li o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, Sim. porque aí o sofrimento passou a integrar a vida humana e ter um sentido também. Então, eu queria que você comentasse isso. Né? Mas antes só queria entender, desde a sua geração, hoje eu acho que as coisas estão muito mais prazer, muito mais intolerantes ao sofrimento. Sim. Do que antes, mas aqui a gente tem um confronto de gerações e você traz que já era um pouco assim nessa época. Sim, eu acho que o Bruno ele falou uma coisa muito interessante da questão familiar. Tá. Sim. Cultural. Eu acho que a minha formação inicial, do ponto de vista até religioso, era na Igreja Católica, e era muito claro essa questão de pedir para Deus proteger. Uhum. E a postura dos meus pais era de superproteção. Uhum. Como você falou, a vida feliz é uma vida sem dificuldade, sem sofrimento.
E a gente vai vivendo e vai aprendendo que não tem como viver sem sofrimento. Então, Sim. eu transformei esse paradigma inicial de que era a vida sem sofrimento o meu objetivo para entender que eu vou passar pelo sofrimento e eu preciso saber como passar pelo sofrimento. Sim. Mas eu acredito que, como você falou, questão de gerações, mas nós vamos passando de geração a geração esse conceito de que não é para sofrer e que o sofrimento, ou ele é um castigo porque você fez algo de errado, Sim. Mas ele não deveria fazer parte da vida. não deveria fazer parte da vida. E a questão não é se você vai experimentar sofrimento ou não. Todos nós vamos. Uhum. E é uma experiência universal que independe da condição social da pessoa, do nível de saúde da pessoa, Na idade. da idade, se ela é uma pessoa moralmente admirável ou não. E é uma formação cultural, a visão que a gente tem do sofrimento, né? Que vai passando de geração em geração. Então, por exemplo, essa noção de que Deus vai me privar de sofrer porque eu estou sendo uma pessoa boa é uma visão que não corresponde à realidade da graça, né? Porque todos nós vamos experimentar sofrimento, independente de sermos uma pessoa boa ou não. Eu acho que ajuda pra mim, o que me trouxe esse tema do sofrimento, porque assim, as pessoas começaram a me conhecer publicamente porque eu falo sobre cultura e arte. E eu gosto tanto de falar de sofrimento quanto desses outros assuntos. E aí tem os porquês. Eu passei por uma experiência pessoal que me despertou a refletir sobre sofrimento. Quando eu tava ali com 20, 21 anos, eu enfrentei uma crise de depressão bastante aguda, assim, e que foi um período muito difícil pra mim, pra minha família, como costuma ser, né, de modo geral. E aquilo, claro, eu já tinha passado por experiências de sofrimento, mas aquilo foi muito representativo pra mim. E uma das coisas que me marcou muito é que naquele período eu podia fazer as coisas que no papel me tornariam a pessoa mais feliz do mundo, mas eu continuava sofrendo. E eu lembro muito de um dia que eu fui no shopping, né, com a Larissa, que na época era minha namorada. E a gente tinha ido no cinema, a gente passeou, a gente tava comendo pizza, gente. E o Bruno é um homem que adora shopping. E eu adoro shopping, cinema e pizza. Eu sempre falo pra Lara, se a semana for muito difícil, mas no final da semana, no final do túnel, assim, tiver uma pizza, tá tudo bem. Inclusive tá acho que no seu Instagram, né? Tem uma pizza no final ali. Exato. Da descrição. Eu coloco isso sempre em qualquer biografia minha. Importante esse ponto. Então era um dia muito bom. E foi quando tava acontecendo tudo isso, né? Do desdobrar da minha crise de depressão. E a gente tava lá comendo pizza. Aí eu parei e eu falei pra Lari assim... sabe o que é mais estranho? É que eu poderia estar sendo a pessoa mais feliz do mundo agora... E eu não consigo chegar nisso. É como se eu tivesse descolado da realidade, assim. E aí essa questão da formação cultural com respostas ao sofrimento, né? A gente pode se questionar. Hoje, nós sofremos mais do que gerações anteriores? Objetivamente, a gente pode... É meio incoerente a gente afirmar isso, porque hoje a gente tem excelentes recursos médicos... a gente vive uma sociedade relativamente segura, a gente vive uma sociedade tecnologicamente avançada que promove diversas facilidades, né, para o nosso dia a dia, mas porque ao mesmo tempo continua tendo um crescente declínio, e parece até incoerente falar isso, né, mas declina cada vez mais a saúde mental das pessoas e aumenta as demandas por cuidados emocionais. Por quê, né? Tipo, a gente tem um cenário perfeito para privar as pessoas do sofrimento, mas as pessoas sofrem mais. Eu não diria que as pessoas sofrem mais objetivamente. Sempre houve motivos para o sofrimento. Assim. Se eu conversar com os meus pais, com a minha avó, com pessoas mais velhas, é óbvio que essas pessoas têm histórias de situações que impuseram grande sofrimento a elas. E talvez situações até mais difíceis do que para mim, assim. Eu estudei numa escola boa, eu fiz a faculdade que eu queria,
sempre tive amigos agradáveis, tinha uma condição social boa, e isso não me impediu de passar por uma situação de agudo sofrimento, assim. O que muda de geração em geração é o que o Dr. Carlos falou, o como, né? E esse como a gente vai lidar com o sofrimento é muito determinante, porque não tem como a gente chegar para uma pessoa e falar assim, ó, só você que tá sofrendo, realmente, isso não é para todo mundo, mas o destino fez cair sobre você sofrimento, e agora você tem que se virar com isso. Todo mundo sofre e todo mundo precisa de bons caminhos para lidar com o sofrimento. Mas eu acho que hoje a gente está vivendo, na verdade, uma intolerância ao sofrimento, mas é uma intolerância tão marcante que a gente não tolera mais esperar numa sala de recepção. Sim. A gente precisa usar o celular para obter algum tipo de prazer Sim. imediato. A gente não consegue mais esperar um produto chegar pela internet. Se demorar mais que 24 horas, já está demorando. Então, o tempo de espera entre o realizar e o prazer gera um sofrimento tão grande e esse tempo está cada vez menor. Está cada vez menor. Parece que mudou o sentido, o propósito de vida, ao invés de viver, de sentir prazer, de ter recompensas feliz, né? rápidas, ser feliz. Mas olha, eu vou fazer 60 anos esse ano. Eu levei 60 anos para ouvir isso que o Bruno acabou de dizer. Se eu tivesse ouvido isso lá atrás, talvez eu tivesse tido uma outra visão de vida. Então, a certeza que nós vamos sofrer. Para mim, como pai, dói muito no meu coração, ainda mais com essa tendência super protetor. Mas é uma certeza, meus filhos vão sofrer, as pessoas que estão nos assistindo vão sofrer, nós vamos sofrer. Agora, o que o Bruno falou, a questão não é sofrer ou não sofrer, é como eu vou passar pelo sofrimento. Sim. Isso pode ser uma decisão. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um tema importante para a gente trazer, porque a gente trabalha com pessoas com sofrimento, a gente vê sofrimento todo dia, lógico, nós pessoalmente também sofremos. Se você olhar você vai olhar lá, o DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Saúde Mental. No finalzinho tá todos ali, gera sofrimento ou prejuízo. É porque é a definição da palavra transtorno, é o sofrimento. Então a gente lida com muito sofrimento. E aí a gente vê também, né, na nossa prática clínica, como as pessoas lidam e reagem diferente. Eu até conversei essa semana com uma paciente, porque a gente entende, então, que a espiritualidade ela é também um pilar da saúde, e ela é muito bem-vinda, principalmente nesse momento, de lidar com o sofrimento, porque eu lido muito com a minha impotência diante das coisas, com a minha falta de controle, principalmente quando eu tô vendo um familiar passando por uma situação difícil, ou até um próprio diagnóstico de alguma doença que tem um tratamento extenso, difícil. Então, eu acho que a espiritualidade ela é muito bem-vinda nesse momento de lidar com coisas que não estão no meu controle, né? Mas também, e aí eu acho que é um contexto muito específico do hospital, que tem coisas que para a ciência ela não tem muita explicação, né? Eu acho que a espiritualidade ela entra nesse momento, mas que tem sido chamado cada vez mais atenção e tem sido cada vez mais estudado, mas se sabe que é muito comum pessoas em coma por meses, anos, quando a família decide despedir dessa pessoa, em pouco tempo ela se vai. Né? Então é uma experiência que transcende um pouco do concreto, do que a ciência explica, e a gente vai para uma área de transcendência. Mas assim, a ciência ela constata, né? Então, o estar negativo em relação ao seu prognóstico é um fator de piora. Isso é nítido e quantificável. O que a gente não consegue quantificar são alguns fatores que fazem isso. Agora, o Jung fala muito disso, que é a capacidade de transcendência, né? Então, essa espiritualidade ela vem como uma habilidade de transcender o que é concreto só, o que está aqui só. E o Viktor Frankl também traz essa perspectiva muito semelhante, né? Então, traz o sofrimento como um meio e que ele na verdade, quando a gente está no sofrimento, a gente não consegue ver, mas ele é apenas um ponto de todo o contexto. Sim. Cara, e isso sobre o Viktor Frankl, né?
Tem um livro que eu gosto muito, do teólogo Timothy Keller, que é um dos meus autores favoritos, que ele cita muito Viktor Frankl. E ele cita um outro autor também, que eu não me lembro o nome, mas ele passou por uma experiência semelhante, sim. Se eu não me engano, era na Rússia. Mas, enfim, uma situação de opressão e tudo mais. E existem muitos estudos a partir dos relatos do Viktor Frankl, que as pessoas que sofreram a mesma coisa que ele, o que ele observou depois é tipo assim, as pessoas não sofreram coisas diferentes. Elas sofreram a mesma coisa. Mas como elas saíram dessa situação, foi diferente. E acho que existem algumas reações básicas, né, da nossa cultura ao sofrimento. Primeiro, a negação. Então, é você negar a realidade daquilo e tentar seguir normal, assim. Então, algo do tipo, você foi diagnosticado com algo que vai trazer sofrimento, você está passando por uma circunstância de vida que gera sofrimento, mas você tenta ignorar aquilo e seguir no seu projeto de ser uma pessoa feliz. Outra coisa é você se desconectar dos sentimentos, porque o sofrimento impõe certos sentimentos, assim, acho que arranca de nós certos sentimentos que a gente tenta oprimir, né, digamos. E isso acho que é uma diferença da narrativa cristã também. A narrativa cristã, ela não encoraja a gente a se desconectar dos nossos sentimentos para sofrermos menos. Porque, como eu disse, nós cremos em um Deus compassivo e a grande revelação do caráter de Deus na Bíblia não é de vitória, é de derrota. É quando Jesus se entrega na cruz, ou seja, uma expressão de sofrimento. E outra coisa é a nossa reação de remediar tudo. E aqui a gente pode falar metaforicamente também, né? A gente conta hoje com inúmeras contribuições da ciência para remediar certos sintomas, doenças e tudo mais, mas existe um sentido metafórico com isso. Por exemplo, quando a gente tá ansioso e a gente vai lá rolar o feed do Instagram, a gente tá remediando o nosso sofrimento. Aí a questão esses tipos básicos de reação ao sofrimento, que tipo de pessoas eles estão formando? E o que pode ser muito desconfortável para nossa cultura do bem-estar, além de falar assim, olha, o sofrimento ele vai acontecer de qualquer maneira, talvez a gente afirmar que a gente precisa sofrer. E não que ele vai acontecer por acaso ou não, mas que pra gente ser verdadeiramente humano, nós precisamos sofrer. Existem diferentes maneiras de enfrentar o sofrimento e eu acho que a maneira que a gente acolhe de lidar com o sofrimento, ela parte por essa premissa de não aceitar no sentido assim, tipo, vai acontecer mesmo, então é isso. Mas abraçar essa parte da humanidade que significa enfrentar o sofrimento. E esse autor, o Timothy Keller, né, que eu disse, ele fala no livro dele que o sofrimento ele pode te tornar uma pessoa muito melhor do que você já é, uma pessoa muito pior do que você já é. Então, não há neutralidade na experiência do sofrimento, né? Nossos sofrimentos, eles podem nos edificar ou eles podem nos destruir. Claro, como o Henrique disse, né? Na hora que a gente está passando uma situação de sofrimento, é difícil enxergar isso. Então, por isso que a gente precisa pensar, né? A gente precisa se preparar também, ter uma vida preparada para a experiência de sofrimento. Como uma vida preparada para a experiência de sofrimento? Você ser bem cuidado relacionalmente. Ter uma rede de apoio. Você se lembrar constantemente de que você não está sozinho relacionalmente e até espiritualmente, porque você abraçar a solidão nesse sentido pode tornar o sofrimento ainda mais doloroso, né? Ou se preparar espiritualmente para isso também, mas a gente precisa, não sei se conscientizar a melhor palavra, mas talvez até encorajar as pessoas de que elas precisam do sofrimento para se tornarem seres humanos mais profundos, né? Aí tem dois. Eu não lembro onde eu ouvi, na verdade, mas eu ouço bastante podcast. E fez muito sentido, assim, por mais que eu tenho uma formação inteira em psicologia, mas eu nunca tinha ouvido dessa forma sobre o sofrimento, eu nunca vi ninguém se desenvolver estando tudo bem sempre, estando feliz sempre, né? A gente se desenvolve, a gente cresce, a gente amadurece, no sofrimento. Então,
de fato, ele é necessário para o nosso desenvolvimento como ser humano. Sim. Agora, tem 2 aspectos muito importantes para a gente salientar, né? O primeiro é que depressão é um transtorno. Ou seja, ele vai muito além de uma escolha de ser ou não feliz. Né? De estar passando ou não pelo sofrimento. Ele é um transtorno, não escolhe quem vai pegar. Todos estamos sujeitos. Inclusive, todos estamos muito sujeitos a ter depressão. É a doença mais incapacitante que temos hoje na sociedade moderna, gerando um prejuízo de bilhões de dólares. Então, a pessoa que tem depressão, ela está incapaz de olhar por além do sofrimento. Então, se é difícil quando uma pessoa sem depressão está passando por um momento de sofrimento em olhar para o outro lado, a que tem depressão, ela está incapacitada de olhar por além desse sofrimento. E pior, incapaz também de sentir prazer, como você mesmo falou agora há pouco. Por isso que tem que ser tratado. É uma incapacidade de não sofrer e uma incapacidade de sentir prazer. E tem outra coisa que é uma cultura depressiva, talvez, de não só valorizar, mas romantizar o sofrimento. Isso também é um ponto, às vezes, até meio esquizofrênico, usando como neologismo a palavra, porque ele é antagônico. A gente não quer sofrer, está intolerante ao sofrimento, mas ao mesmo tempo tem aquela valorização. De quem sofre mais, de quem tá pior. Né? Sim. E nesse caso, muitas vezes o sofrimento se torna um recurso para uma espécie de meritocracia, talvez, um moralismo, né? Também. Eu sou uma pessoa mais digna porque eu sofri mais do que você. Mas isso porque hoje a gente tem muito forte também a nossa corrida por autenticidade, né? Então, que é a ideia de você ser você mesmo. E aí você vai juntando várias coisas, como se você estivesse em um shopping comprando diversos produtos. Você vai juntando várias coisas para assegurar a sua autenticidade. E uma delas pode ser esse apego ao sofrimento. E existem muitos desdobramentos culturais para isso. Por exemplo, a Billie Eilish, que é uma das cantoras pop mais famosas, reconhecidas e influentes de hoje em dia. Ela faz parte de um movimento que trata o estar triste como algo cool, né? Algo descolado, assim. E existem muitos motivos para isso. Não é só uma escolha estética da artista. Porque você olha pra ela e ela passa essa impressão. Ela passa essa impressão. E isso acontece não por acaso também. Os artistas que se tornam proeminentes na nossa cultura, muito mais do que dizer algo que vai influenciar as pessoas, eles são fruto de algo que as pessoas já acreditam. Então é uma espécie de espelho, assim. E isso fortalece o artista, né? Porque as pessoas olham para ele e se identificam com essa experiência. E pode ser uma maneira de lidar com o sofrimento, né? Você abraçar isso abraçar um tipo de melancolia na sua identidade, que existem contribuições para isso. Por exemplo, você dá espaço à expressão dos sentimentos, para as pessoas serem honestas a respeito disso. E isso é uma grande curva na história da música pop, né? Porque originalmente a música pop é aquele lance de você estar sempre feliz, para te fazer bem. E agora, uma das grandes tendências da música pop é você cantar sobre quando você não está bem. Sobre você se sentir mal por diversos motivos, né? Mas aí vai num pêndulo, né? Foi pro oposto extremo também, daí né? a gente chegar de valorização no meio do caminho. Do sofrimento. Eu acho que realmente não condiz muito com o que é saudável essa visão. O que condiz é o meio. Entender que a gente vai, ora tá pro sofrimento, ora não estar, e aceitar esse sofrimento. Sim. Sem dúvida, o sofrimento, a partir do transtorno mental, particularmente ansiedade e depressão, são 2 quadros muito comuns hoje. O Brasil é recordista mundial em ansiedade, e o Henrique falou da incapacidade que a depressão tem causado nas pessoas. Então, esses 2 sofrimentos. E o que eu quero chamar a atenção é da importância que nós já mencionamos aqui do diagnóstico. E o Bruno falou da negação. Então, é muito comum no consultório
O paciente depressivo, ele nega o diagnóstico, ele até diz, não, eu não me entrego, eu não deixo isso me abater, quando, na verdade, ele está negando a condição que ele tem e, muitas vezes, retardando o diagnóstico e retardando o início do tratamento. Tem outra forma de negação também, que é, mas você não pode me ajudar, eu não tenho jeito. Essa é mais característica ainda da depressão. Típica, né? Eu acho que um ponto importante, você falou a pessoa que tem depressão, é mais difícil para ela, essa questão que a gente comentou sobre a decisão a partir do sofrimento, mas tem uma decisão que é necessária que a pessoa tome, que é o buscar ajuda. Uhum. E muitas vezes a pessoa convive com alguém que tem depressão e fala, mas a pessoa não quer ajuda. E a gente esbarra, no que eu falei de novo, da impotência, né? Então, se tem uma decisão que a pessoa em sofrimento pode tomar, é buscar ajuda. E aí, como o Bruno falou, inicialmente é uma ajuda da rede de apoio, porque a pessoa não sabe o diagnóstico. Sim. Quem não é formado na área da saúde, mesmo quem às vezes é difícil reconhecer em si mesmo o diagnóstico. Então, uma rede de apoio é um fator de proteção, inclusive, né? Mas, se você de fato está em sofrimento, busque ajuda profissional para te ajudar a lidar com isso. E a decisão do que eu vou fazer a partir do meu sofrimento vai fazer parte do processo de tratamento. Né? Por exemplo, é porque é de fato difícil para todos nós, né, a gente chegar nesse ponto de ter que confessar que nós não conseguimos fazer mais nada e somos totalmente dependentes de ajuda. Mas essa é uma parte do processo de sofrimento importante para nos formar, porque nós não existimos para viver por conta própria, né? Então é uma parte do processo que vai te lembrar de que você é dependente, sim, de outras pessoas e não tem como você viver sozinho. Porque as nossas visões sobre a realidade, elas podem ficar distorcidas, clinicamente falando, né, inclusive. E os frutos disso, eles podem ser muito enriquecedores. Você ter que, digamos, à força, depender de ajuda, depois pode te tornar uma pessoa muito mais disposta e disponível para ajudar outras pessoas. Você sofrer, assim, visceralmente, pode transformar você em uma pessoa mais compassiva com quem está sofrendo também. Cuidador ferido, né? Isso é muito legal. Primeiro, que nós falamos, sair do processo de negação e passar para um processo de aceitação da condição e da aceitação de ajuda. E aí o que você falou da questão da ferida, que ajuda outras pessoas a cuidarem de pessoas feridas. Então, é transformar a dor em amor. E aí nós estamos aqui nesse podcast com pessoas que já passaram por sofrimento, depressão, ansiedade, e como isso capacita as pessoas a cuidarem de outras pessoas. Então, o que nos conecta não é você mostrar o seu lado perfeito, como a gente tem visto nas mídias sociais, todo mundo bem-sucedido, feliz. O que nos conecta, o que conecta com o ser humano, e mais do que isso, gera vínculo, é quando nós temos a coragem de compartilhar as nossas vulnerabilidades. É impressionante você que tem a vivência de grupos anônimos, né? E é onde as pessoas se despem ali de toda a vaidade, Sim. todo o egoísmo, ou o ego mesmo. A própria negação. E falam da sua vulnerabilidade nua e crua. E aí gera o vínculo. O que é vínculo? É ponte de aceitação da sua humanidade imperfeita e de amor. E aí assusta muita gente esse vínculo, a força desse vínculo. Tem muitos pacientes que têm receio de ir nos grupos anônimos justamente por causa desse vínculo. Porque ele lembra muitas vezes Vou falar isso com muito cuidado, né? Mas ele lembra uma questão religiosa quase. Porque é um vínculo muito forte que é estabelecido entre os participantes. É verdade. Dos grupos Tanto anônimos. que eles se referem a eles como uma irmandade. Como na própria igreja, né? É um vocabulário religioso. Embora não tenha nada de religião nos grupos anônimos, mas tem de espiritualidade. Então, toda a essência da recuperação é baseada em princípios da espiritualidade. Mas mesmo a pessoa que é ateia, por exemplo, porque é uma questão mais de transcendência do que de espiritualidade em si, né? Sim, essa é uma discussão que sempre surge nos grupos anônimos, da questão
da pessoa que não acredita em Deus, mas como eu disse, todo o princípio ali de recuperação se baseia em um poder superior a eles mesmos que pode devolver a sanidade. E, nesse sentido, o que é Deus? Deus é amor. Uhum. Então, e o primeiro passo do caminho da recuperação é aceitar essa humanidade imperfeita, mas que pode trilhar esse caminho de recuperação através do amor. E o Bruno, outra coisa que ele gostaria de falar aqui, pelo que eu entendi, é justamente sobre isso, né? Sobre as relações humanas em relação ao sofrimento. O senso de comunidade, ou mesmo de amizade, a rede de apoio. Como cultivar isso? Porque você não vai cultivar isso na hora que você está sofrendo só. Senão fica sendo aquele amigo chato que só liga para falar de problema. Exato. Aquela senhorinha que só reclama. Sim, eu acho que a construção de relacionamentos profundos é um fator que não vai te proteger do sofrimento no sentido de te livrar completamente dele, mas que vai te proteger de maneiras equivocadas de lidar com o sofrimento. Como o isolamento. Como o isolamento, exato. Que vai só retroalimentar uma situação ainda pior, né? Eu considero assim que no meu processo de recuperação da depressão, óbvio que as intervenções médicas foram essenciais, o cuidado psicológico foi essencial. Então, por favor, busque ajuda capacitada, né? Exato. E foi muito curioso, assim, porque no dia que estourou... E aqui falando mais de uma experiência pessoal do que conceitos, né? O dia que estourou a minha crise de depressão, eu tava andando, assim, pelo condomínio que eu morava com os meus pais e só fiquei andando. E aí eu voltei pra casa, minha mãe já sabia, né, que eu tava mal e tal, e ela queria conversar, eu não queria conversar, eu queria ficar sozinho. Não queria ajuda, não queria nada, assim. E isso durou... Eu tentei fazer disso uma amostra de que ia ficar tudo bem. Mas é muito insustentável. As nossas tentativas de lidar com o sofrimento sozinhos, elas são muito insustentáveis. E aí eu lembro que, de repente, eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei chorando por horas a fio. E nesse momento de não tenho mais nada a oferecer, não tenho mais nada pra tentar, assim, eu lembro que minha mãe me levou no hospital, de madrugada, praticamente. Como é de se esperar a reação de uma mãe muito preocupada, e toda a família também. E aí ela conversando lá com o médico plantonista, pedindo ajuda, ele falou, eu tenho... O meu filho, ele é terapeuta e ele acompanha muitos jovens, assim, na idade do seu filho, mais ou menos. Obviamente, minha mãe já pegou o contato dele e tudo mais. E na semana seguinte... todos os envolvidos naquela luta que estava acontecendo falaram, tem que... você sabe, né, que terapeuta às vezes demora para você encontrar um que você gosta e não sei o quê. E aí foi muito marcante e isso me ajudou muito, que logo no começo eu fui lá nesse terapeuta, o Pedro, e aí quando acabou a sessão, minha mãe foi me buscar, ela já estava preocupada de não ter gostado e ser um atraso a mais no tratamento. E aí eu falei assim, eu adorei, pode me trazer sempre. E no começo, assim, foi uma resposta mais intensiva, né? Então tinha lá, eu agendava as sessões, mas tinha dias que eu ia de emergência, sim, ele se prontificava a me ajudar. E aquilo melhorava muito. E na época eu não sabia explicar por que melhorava. Então eu tava, por exemplo, eu tava numa tarde muito ruim, não queria falar com ninguém. Tava enclausurado, assim, física e metaforicamente. E a minha mãe me levava pra conversar com o terapeuta. E depois da sessão eu me sentia muito melhor. Eu não sabia explicar por quê e era como se fosse muito intuitivo, assim. E aí isso foi... É uma construção, né? Pra gente lidar com o sofrimento, a gente precisa de firmeza e de paciência também. Porque tem as virtudes que o sofrimento gera, mas tem as virtudes que nós precisamos gerar também enquanto lidamos com o sofrimento. E algumas virtudes, elas só são possíveis relacionalmente falando, né? Então, eu considero e sou muito grato por isso, que um dos fatores que contribuiu para minha recuperação naquele momento
foi a força dos laços que me envolviam, assim. Como foi um período muito difícil relacionalmente, porque a experiência de depressão tem consequências sociais, né? Eu lembro que eu tive muita dificuldade, assim, da manutenção das minhas amizades e tudo mais. Mas o que me fortaleceu muito é que os laços mais valiosos, pra mim, eles não só se manteram de tentar segurar algo, mas eles se fortaleceram, assim. Então eu sabia que a minha família ia estar lá, a família da minha namorada, hoje da minha esposa, estava lá também. E na verdade, sim, eu considero que a gente poderia fazer leituras diferentes, né? Foi no período que eu estava no início do nosso namoro que eu passei por essa situação. Eu poderia ler como uma interrupção ou tipo uma pedra no caminho de algo que estava dando certo. Mas a gente considera que nós termos passado por esse sofrimento juntos foi a confirmação da força do nosso relacionamento. Não só eu e minha esposa, mas as outras pessoas, né? Então, eu costumo dizer que para preparar a gente para lidar com experiências de sofrimento, a gente precisa de microcosmos de amizades. E a amizade é um tipo de relação intencional, porque ela pode não... geralmente, né, ela não é consequência imediata de laços de sangue, mas é algo que você constrói intencionalmente. Para isso, você precisa de perseverança, você precisa de tempo com as pessoas, você precisa de coragem para ser conhecida por elas e vice-versa. E microcosmos de amizade sobrepostos constroem um ecossistema maior de cuidado. Porque é claro que posso ter um amigo que não é um psiquiatra, mas às vezes eu posso ter um que é também. Facilita. Posso estar passando uma situação de sofrimento e o meu amigo ele não é um profissional da saúde, mas ele vai estar ali me apontando o caminho para buscar ajuda. E lembrando que eu não consigo resolver tudo sozinho. E tem um outro autor que eu gosto também, chama Drew Hunter, ele escreveu um livro sobre teologia da amizade, porque eu acredito muito nisso também, que a amizade, acho que o fundamento da amizade é o próprio caráter de Deus, porque antes de muitas coisas, a narrativa bíblica é uma narrativa de amizade, de Deus oferecendo a si mesmo para construir um relacionamento com as suas criaturas, que ele não vê como criaturas, né? Ele vê, como diz lá em João 15, como amigos. Enfim, e essa questão da teologia da amizade, esse autor diz que as amizades são importantes para a gente multiplicar as nossas alegrias. Então, as minhas alegrias, elas se tornam ainda maiores quando eu as divido com as pessoas, e dividir também os meus sofrimentos, né? E quando a gente divide os sofrimentos, a gente não intensifica eles. A gente intensifica a nossa capacidade de lidar com eles, né? É interessante que a gente... eu falo por mim mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade grande de comemorar as conquistas. Sim. Né? E uma facilidade de valorizar as derrotas e o sofrimento, muitas vezes. Então as conquistas nunca parecem tão boas quanto realmente são. E já o sofrimento muitas vezes parece o contrário, parece maior do que realmente é. E na verdade, quando você olha para trás, isso é duro, né? É triste até. Porque você não poderia ter comemorado mais as coisas boas e valorizado menos ou aprendido mais com o sofrimento. Mas Bruno, por que a gente sofre? De novo. Por que a gente sofre? Bom, primeiro porque somos humanos. Outro esclarecimento disso é porque o pecado entrou no mundo e o mundo foi criado para plena harmonia. E com a entrada do pecado do mundo, a essência do pecado é a separação. E a separação nos leva ao sofrimento. A separação de Deus, a separação uns dos outros e a separação de tudo aquilo que a gente precisa, a alienação de tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida saudável, né? E a nossa jornada para lidar com o sofrimento, ela precisa reconhecer isso, porque vai mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós somos dependentes das pessoas. Eu acho que isso
não explica, né? Acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra explicação racional, quando a gente lida com o sofrimento. E a Bíblia também deixa a gente se em paz com isso, porque ela não dá resoluções pragmáticas do porquê o sofrimento existe. Ela ajuda a gente a lidar com o sofrimento. Mas tendo que é por isso que a gente sofre, porque a gente foi criado para harmonia e para o amor, mas houve um entremeio nessa história que nos deixou em uma situação de alienação e separação, mas, obviamente, também acredito que hoje, pela obra de Jesus, nós já colhemos frutos de restauração ou vislumbres dessa harmonia devolvida, né? Por exemplo, quando a gente está em uma situação de sofrimento, somos acolhidos por amigos, somos abençoados por profissionais capacitados para ajudar a gente. E outra coisa sobre a amizade também é que, além da importância da gente ser corajoso para deixar o outro conhecer a gente dos nossos sofrimentos, as nossas experiências de sofrimento, elas nos tornam pessoas mais reais, menos artificiais, né? Se um grande objetivo das redes sociais, por exemplo, é criar algo artificial, criar pessoas bem satisfeitas artificialmente, sofrimento mostra a gente O contrário. ao contrário, né? E isso é muito importante para o aprofundamento dos nossos relacionamentos. Pessoas se conhecem quando elas se veem uma a outra de verdade. E pessoas são mais verdadeiras quando elas passam e enfrentam os seus sofrimentos. Eu acho legal que ele não trouxe a resposta que talvez eu esperava, que é a gente sofre pra gente crescer. Não foi isso. Eu entendo que sim, a gente sofre por causa de certas coisas maiores do que a gente, mas a maneira da gente lidar é entendendo que existe um pra quê também. Existe um porquê que pode ser mais misterioso, mas os para-quês do sofrimento, eles podem ser mais claros. Então a gente pode... E a visão do que significa crescer através do sofrimento também pode mudar, né? E eu entendo assim que a gente sofre para nos tornarmos mais humanos e para crescermos, mesmo que isso significa sermos mais frágeis. Muito legal isso, e a sua colocação foi interessante, porque muitas vezes, até no meio religioso, a gente ouve essa expressão. Você está passando isso porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E não encaixa, efeito, né? Não encaixa para mim essa questão. É muito reducionismo, né? Exatamente, e eu acho que agrava ainda mais o sofrimento. Uhum. E aí você falou do porquê, do pra quê, e principalmente a gente vem pro como. E o como, você falou coisas importantes aí, né, da ajuda, da busca pela ajuda a partir da família. Então, como a família vai lidar com uma pessoa em sofrimento, principalmente com relação à saúde mental? Família, como? acolha. A família Certo. acolha, não julgue. Não julgue e não negue. E também não precisa mostrar a solução, mas mostra um caminho. E como você exemplificou da sua mãe, Ou só levou no acolha, médico. né? Só acolha, só... Levou no médico, tá levou junto. no psicólogo. E aí o papel dos amigos. Como isso é importante. E nós tivemos aqui o outro Bruno, o Dr. Bruno Colontoni, que falou sobre a importância da medicina do estilo de vida, e um pilar da medicina do estilo de vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Sim. E a qualidade dos nossos relacionamentos vai ser avaliada pelo número de amigos que nós temos, que não são muitos, mas são aqueles que a gente pode contar em todas as horas. Na alegria, para multiplicar a alegria, e na tristeza, para dividir a tristeza. Agora é legal que ele falou da cidadezinha de Rosseto, né? E daí, se você quer saber o que acontece nessa cidadezinha nos Estados Unidos, você dá uma olhada no episódio do Bruno. Não vou... Do Bruno Colontoni. Não vou dar spoilers aqui. mas, Bruno, então... A gente não sofre para crescer, mais ou menos, talvez. A gente não só o como também, né? A gente não sofre porque as coisas... Porque a gente sofre porque é inevitável, né? O sofrimento. Mas a gente pode escolher como sofrer. Uhum. Sofrer menos ou passar por isso de uma forma menor. Mas também tem outro aspecto que é... Eu tava pensando aqui, se a gente voltasse no tempo, 500 anos no passado ou mais, na Idade Média, o sofrimento talvez ele era mais valorizado. Sim. Como uma provação divina, uma coisa que eu tô indo pro caminho certo. Hoje em dia a gente inverteu Sim. isso. As coisas estarem dando certo é que
me mostra que eu tô indo pro Sim. caminho certo. Sim. Em outros momentos da história, o sofrimento estava muito ligado também à questão de dignidade, né? É algo que você enfrentou, que te tornou uma pessoa mais honrosa, mais digna. Então, por que isso era um fator até mesmo protetivo? Assim, porque atribuía um propósito ao sofrimento. E uma fragilidade da nossa cultura é não atribuir um propósito para o sofrimento. E a questão de o sofrimento ser importante para crescer é um propósito para o sofrimento, que pode encorajar e talvez assim ser uma manifestação de acolhimento para quem está sofrendo, porque a pessoa tem uma clareza de propósito para aquilo que está acontecendo. Assim, ela não fica completamente no escuro. Outra coisa que me ajuda a pensar bastante sobre sofrimento, que eu gosto de músicas tristes, né? Uma vez eu criei uma playlist para um evento, assim, de família, e aí a pessoa que seria responsável por colocar essa playlist, ela desistiu porque falou que achava que era muito deprimente. Tem uma banda que eu gosto muito da minha lista de bandas que eu adoro e eu costumo me frustrar porque ninguém conhece. É uma banda chamada The War on Drugs, que é basicamente Guerra contra as Drogas, né? O nome da banda. E essa é uma música que chama Pain, ou Dor, em inglês. E é um álbum inteiro o álbum inteiro chama Deeper Understanding, ou Entendimento Mais Profundo. E nessa música, essa frase que dá título ao álbum, ela está nessa música que chama Dor. Que é um verso da música que ele fala: me dê um entendimento mais profundo de quem eu sou. E ele tá falando sobre a experiência de dor. E existem dores que são por razões de saúde física, tem dores relacionais, por exemplo, uma frustração com uma pessoa que você ama, o sentimento de solidão. Então aqui acho que a gente já garimpou diversas maneiras de lidar com o sofrimento de maneira saudável e sábia, né? Procurar ajuda médica, construir relacionamentos profundos. E como eu gosto de estudar arte e cultura, eu diria que a arte também é um importante recurso para lidar com o sofrimento, porque a arte cultiva em nós o que eu chamo de imaginação empática. Talvez você não passe por muitas situações de sofrimento na sua vida, mas a arte te coloca em contato com experiências que não são suas, mas que te chamam para experimentar um pouco do que outras pessoas experimentam. Aprender com o erro do outro é muito melhor do que passar pelo sofrimento. Então, isso é um fator muito forte na literatura, no cinema ou mesmo na música. E isso nos torna mais empático, até mesmo porque na nossa corrida de se proteger do sofrimento, a gente acaba tendo contato com o sofrimento de outras pessoas que acabam nos preparando e nos formando para lidar com experiências reais de sofrimento. Ou até mesmo quando você passa por um tipo de sofrimento, né? Você se identifica com algo que você ouviu, que você leu, que você assistiu, que se torna um fator de conexão, assim, com aquilo e, de certa forma, dá um certo propósito, assim, te ajuda a enxergar os propósitos. Ou até uma catarse, que às vezes é o que você precisa. Sim. Porque tem muitos shows que as pessoas cantam músicas que não foram escritas por elas, mas elas cantam como se tivesse sido, porque existe uma identificação de experiência, né? Então eu costumo falar que a arte ajuda a gente a lidar com o sofrimento nesse sentido. Ela amplia o nosso repertório de experiências para a gente viver coisas que não vivemos, talvez nunca viveremos, mas a gente pode pisar ou calçar os sapatos, né, como existe essa expressão, de outras pessoas que já enfrentaram isso. Legal. Bem, acho que a gente já sofreu bastante, já abordou bastante o tema do sofrimento. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa. Você pode me encontrar nas redes sociais como Dr. Henrique Trajano, no Instagram, TikTok também. Estou aqui com a Marina Costa. Como que as pessoas se encontram? No Instagram, como Marina Costa Psi, na Clínica Semos, na Clínica Amorata. Eu, como uma psicóloga TCC, né, quando você falou a questão das conquistas, eu vou deixar uma dica prática para o pessoal de casa. Aprender a celebrar as conquistas.
porque eu acho uma parte importante do processo de lidar com o sofrimento. É fazer uma lista de conquistas diárias. Mesmo aquele dia mais comum possível, uma conquista por dia. E para algumas pessoas vai ser o levantar da cama. Uhum. Para outras pessoas vai ser conversar com alguém e se abrir com alguém, que é difícil. Para outras pessoas vai ser terminar um curso. Então, uma lista de conquistas diárias vai te ajudar a aprender a celebrar as pequenas, médias e grandes conquistas. E valorizar desde as pequenas, né? Desde então, as pequenas. identificar e valorizar mesmo a menor conquista, né? Descobrir novas fontes de alegria. Exato. Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa e você pode me encontrar, então, nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa. E eu quero enfatizar aqui que nós falamos sobre o sofrimento e o sofrimento não é uma escolha, mas ter quem estar ao lado durante o sofrimento, isso é uma escolha. Eles são os amigos, os profissionais, então, que a gente possa cultivar essas pessoas e particularmente os nossos amigos, que a gente busque mesmo encontrar pessoas que nós possamos compartilhar nossas alegrias e tristezas. Onde as pessoas podem te encontrar? Além das mídias sociais, na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista, e na Clínica Amorata, aqui em Jundiaí. Bruno, onde as pessoas podem comprar o livro? Bom, o livro está disponível na Amazon e outras livrarias também. E para as pessoas me encontrarem, eu tô lá no Instagram, @Bruno Maroni. Se eu não me engano, é underline no final e não no começo. Mas eu sou pouco versado em Instagram, então não consigo lembrar muito. E Você tem uma newsletter que é bem interessante, isso, né? Você pode me encontrar mais na minha newsletter do que no meu Instagram. Eu tenho um projeto que eu chamo de ecossistema de conteúdo, que é o lado B, e é uma newsletter no Substack, que fala sobre cultura, arte, formação espiritual e outras. Fala também sobre criatividade e música, que são temas que eu compartilho lá. Você pode procurar lá do B, Bruno Maroni, se inscrever nessa newsletter e ter acesso a todos esses conteúdos e outros projetos que essa newsletter oferece também. Lá o que você escreveu para trás está disponível também? Sim, quando você assina uma newsletter no Substack, o Substack nem tá me pagando para falar isso. Você, como a newsletter convencional, você recebe os conteúdos no seu e-mail. Então, toda semana você vai receber lá no seu e-mail diferentes newsletters, né? Eu tenho uma newsletter de cultura e arte, uma de formação espiritual, uma de escrita e criatividade e uma de música. Então, você vai recebendo os seus e-mails. Mas, no Substack, você pode baixar o aplicativo e ali você tem acesso a todos os outros textos arquivados que estão lá desde antes de você ter assinado. Então, isso é uma coisa muito legal da plataforma também. Isso daí é pra matar a saudade de blog, né? Exato. Eu passei por várias tentativas de compartilhar coisas na internet. E aí, essa mistura de newsletter com blog me soou bem interessante. Tem muita coisa legal lá. Eu queria terminar minha participação aqui dizendo duas coisas, que a minha primeira conquista do dia é ter participado do Entre Costas. Uma grande conquista, uma grande alegria. E também deixar uma citação. Eu gosto muito de citações do Timothy Keller falando sofrimento, que ele diz o seguinte: o sofrimento dissipa a nossa ilusão de que temos força e competência para dirigir a nossa vida e salvar a nós mesmos. Então, para lidar com o sofrimento de maneira saudável, a gente precisa de amigos, pessoas por perto. A gente precisa confessar a nossa dependência do amor das pessoas e também do amor de Deus. Hoje, então, Bruno Maroni esteve Entre Costas. Bom demais. Boa. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Aqui pra gente. Uma alegria. Valeu. Uhum.